Bom dia, Deus! Obrigado, Deus, por estar em Tua presença. Sou Murirão mais uma vez, alimentando a Tua com o pão da vida. Vamos orar. Deus maravilhoso, todo-poderoso, obrigado por entrar em nossa presença, por nos anotar nosso nome no livro da vida, por nos proteger de todo o mal dos falsos e mentirosos. Obrigado, Pai. Estamos contigo. Fecha teus olhos, orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, liberta, ressuscita, Pai. Ajuda todos. Hoje estamos sendo perseguidos pela Tua palavra, pelo Teu nome, por andar certo, por andar honesto, por fazer o bem sem olhar a quem, por pagar o mal com o bem. Estamos sendo perseguidos pelo Teu nome, mas é o que o Senhor disse, que nos protege, e confiamos em Ti. E não se preocupe com o mal crescendo, o povo pagando o mal com o mal, trocando Deus pelo falso Messias, trocando Deus por pessoas que pagam mal com o mal. Deus está nos protegendo. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar. Lucas capítulo 18, versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Veja que são poucas vezes Jesus fala: a tua fé te salvou. A maioria ele cura. Mas quando ele encontra a fé, ele fala: a tua fé te salvou, para que tenhamos fé. E se tivermos fé, não precisamos ir até o encontro de Jesus. Já estamos com ele. Bastamos crer e pedir, e ele fará a cura. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo: Que entrará que ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se acha perdido. Veja, muitas pessoas hoje condenam as pessoas pecadoras, pessoas que praticam mal. Mas Jesus veio buscar isso. Deus veio buscar o arrependimento. E o arrependimento é para quem está perdido, para quem faz mal. Porque os dele é dele, o de Jesus é de Jesus. Quem está com ele vai estar com ele, vai para o céu, se realmente estiver com ele.
mas ele veio buscar os perdidos. E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, e quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe dado, mas o que não tiver, até o que se lhe será tirado, o que não tem. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus e lançaram-no sobre o jumentinho, as suas vestes, puseram Jesus em cima. Veja, Jesus mostrou tudo e está dizendo, voltem para ele, pois o mal todo será destruído. Jesus está falando todo o tempo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Não troquem Deus por homem, poder, nem dinheiro, nem bens, pois nada trouxe e nada leva. O pouco com Deus você vive. Deus nunca deu nada, nunca deu um pão inteiro a ninguém. Ele deu um pedaço. Mas com Deus nunca faltará o comer, o beber, o vestir, o dormir, a proteção. E queremos a salvação. E recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados, recebam a cura, o desejo do seu coração. Deus abençoe a todos.